bom dia, amados irmãos e irmãs. Graça e paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Sejam todos bem-vindos à casa do Senhor. E o motivo e o objetivo de estarmos aqui é de, acima de tudo, adorarmos ao Senhor. Com todo o nosso coração, toda a nossa alma, com todo o nosso entendimento. E que Deus realmente possa ser exaltado, glorificado neste lugar. Que Ele possa receber em seu trono de glória os nossos louvores, a nossa adoração, este culto que preparamos para Ele em todo o nosso coração. Que esse culto possa chegar até o Senhor como cheiro suave. E que Deus seja gracioso para conosco. Mais uma vez, Ele nos abençoe. Ele fale conosco, ministre ao nosso coração, abençoe cada vida que aqui se encontra, que aqui está, e que nenhuma pessoa saia daqui da mesma forma que entrou, da mesma forma que chegou, mas que possa sair com algo novo no seu coração. Então ofereça a Deus um coração livre, um coração quebrantado, para que Deus possa ministrar, para que Deus possa agir e transformar em nome de Jesus e para a glória do seu santo nome. Então o nosso desejo e a nossa oração é que Deus seja adorado neste lugar e que a sua vida seja rica e abundantemente abençoada pelo Senhor. Também aqueles que vão estar a participar depois pelas redes sociais, a assistir esse culto, que também sejam alcançados da mesma forma pela graça de Deus, e que Deus abençoe a sua vida, o seu lar, a sua família, em nome do Senhor Jesus. Nós vamos nos colocar em pé e vamos orar ao Senhor. Nós estamos a ter a alegria de ter conosco novamente o Diácono Carlos, né? Depois de uma batalha aí na área de saúde, e muito tem alegrado o nosso coração revermos o irmão e tê-lo conosco novamente aqui cultuando ao Senhor. Então eu vou pedir que o nosso irmão Diácono Carlos faça essa oração, por favor. Oremos. Pai, muito obrigado por mais uma vez temos no teu santo nome, ó Pai. Nós viemos aqui com um propósito, viemos para te louvar e bem dizer como tu és grande, como tu és bom, ó Pai, maravilhoso. Não tenho palavras para te expressar o teu grande amor, ó Pai, que nos dispensas a todo momento, a todo dia, ó Pai. Muito obrigado, Senhor, muito obrigado, dou-te graças, Pai, pelas orações também da Igreja, dos meus irmãos de fé. Muito obrigado, Senhor, abençoa-os para que eles possam também estar alegres, ter confiança em Ti, ó Pai. Muito obrigado, Senhor, porque Tu nunca nos deixas, nunca nos desamparas, ó Pai. Estás sempre connosco, Tu nos vês, Pai. Tu conheces o nosso deitar, o nosso levantar, Tu conheces o nosso pensamento, ó Pai. Antes de nós entrarmos no ventre da nossa mãe, Tu já conhecias a nossa existência, Pai. Graças te damos, ó Pai, por estar aqui na Tua presença, ó Pai. Foi duro, foi forte, a batalha foi grande, ó Pai, mas realmente Tu não arrancaste com a Tua santa mão, ó Pai. Dou-te graças, Senhor. Não tenho palavras, Senhor, para te agradecer, para dizer como Tu és grande, Tu és santo, ó Pai. Mas estou aqui, Senhor, para te louvar e bem dizer, para testemunhar a Tua palavra, ó Pai. Tu és fiel, ó Pai. Muito obrigado, Senhor. Abençoa o culto, abençoa o Teu servo, vai dirigir a palavra. E o Santo Espírito possa falar ao seu coração, ó Pai. E que nós aqui neste lado, Senhor, tenhamos com os nossos corações abertos, com as nossas mentes bem fixas em Ti, ó Pai. Para meditarmos na palavra, ó Pai. Ela é rica, ela é eficaz, ela é alimento espiritual para as nossas almas, ó Pai. Muito obrigado, Senhor. Abençoa todos os lados aqui representados, cada pessoa, Pai. Se há problemas, Senhor, Tu podes resolver os problemas de cada um de nós, ó Pai. Se é doença, cura, Pai. Se é tristeza, alegra, Pai. Porque Tu és um Deus de alegre, és um Deus de cântico, és um Deus abençoado, Pai. Muito obrigado, Senhor. Fica connosco, fica com os cânticos, fica com as orações, ó Pai, com a palavra. Ó Senhor, muito obrigado, Senhor. Rico és Tu em todas as coisas, ó Pai. Maravilhoso. Agradeço todas as coisas, ó Pai. No nome de Santo e Filho amado Jesus. Amém. Amém. Os irmãos podem sentar. Eu vou pedir agora, por gentileza, que todos aqueles que estão a nos visitar coloquem-se em pé para que nós possamos vê-los, identificá-los e saudá-los em nome de Jesus. Obrigado, seja bem-vindo, seja bem-vindo. Amém. Então, dois visitantes, há mais alguém? Sim, seja bem-vindo, em nome de Jesus, que alegria tê-lo conosco. O que vamos dizer aos visitantes, igreja? Sejam bem-vindos em nome
nome do Senhor Jesus. Voltem sempre. Esta igreja ama você. Deus abençoe, queridos. Podem sentar. São muito bem-vindos aqui em nosso meio. Nós vamos agora fazer uma leitura bíblica devocional que encontra-se no Evangelho segundo nos escreveu Lucas, no capítulo 24, a partir do versículo 44 a 49. Esse texto está ali no Data Show, então se você preferir acompanhar por ali, então pode acompanhar. Como sempre fazemos, vamos fazer uma leitura alternada desse texto. Eu vou ler os versos pares e a congregação em conjunto lerá os versos ímpares. Assim teremos uma leitura bem participativa desse texto de Lucas 24, de 44 a 49. Diz a palavra do Senhor. A seguir, Jesus lhes disse: são estas as palavras que eu vos falei, estando ainda convosco. Importava se cumprisse tudo o que de mim está escrito na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos. Então, assim está escrito, que o Cristo havia de padecer e ressuscitar dentre os mortos no terceiro dia. E que seu nome será arrependimento para todos os homens. Vós sois testemunhas destas coisas. Amém, amados? Vamos ler novamente o verso 48, todos juntos, só o 48. Vós sois testemunhas destas coisas. Mais uma vez. Vós sois testemunhas destas coisas. Que Deus os abençoe. Ministério do louvor, então tem a palavra para os louvores e adoração. E nós queremos realmente testemunhar este sacrifício de Jesus na cruz, esta remissão. E vamos ficar em pé e vamos começar por cantar isso mesmo. Falar disso, da libertação que tivemos através de Jesus na cruz. E hoje, salve, nós nos alegramos em Senhor. Seu
quem nós não temos forma de retribuir tudo aquilo que Ele fez por nós e faz por nós, nós podemos entregar-nos nas Suas mãos e pedir para que nos transforme, para que trabalhe em nós. E é isso mesmo que nós vamos fazer. Johnny
nas nossas vidas a transformação do Senhor. Assim permitamos o agir do Espírito Santo em nós. E nós vamos continuar a louvá-lo porque queremos que a honra, a glória seja entregue nesta manhã ao Senhor, sem sombra de dúvida. E também agradecer por tudo aquilo que Ele tem feito ao longo deste tempo, nas nossas vidas, em todos nós. Vamos cantar grande é o Senhor. Oh
Senhor mexa connosco. Estamos em mês de falar de missões e nós vamos pedir isso mesmo, que o Senhor possa rebentar em nós aquela dor pelas almas, aquela paixão pelos perdidos, para que não fiquemos separados, mas que possamos trabalhar e contribuir tal qual como esta letra diz. O nosso único compromisso, Senhor, mexe comigo, dá-me amor pelas almas, dá-me ardor para falar da Tua Palavra, para ver salvação na vida dos outros, para a seara a ser colhida. E por isso quero trabalhar, quero contribuir. Vamos assumir isso mesmo diante do nosso Deus. Bom, como os irmãos têm acompanhado, nós estamos a estudar e a refletir sobre o quarto propósito da igreja na face da terra. Nós já vimos o primeiro propósito, que é a adoração. O segundo propósito é a comunhão. O terceiro propósito é o discipulado, o ensino. E o quarto propósito, então, é missões. Essa tarefa que o Senhor confiou à sua igreja na face da terra. E o quinto propósito, então, é serviço. Está mostrando que a igreja, além de ser uma comunidade missional ou missionária, ela é uma comunidade de serviço. Ela serve a Deus servindo os homens, servindo a humanidade. E a Mirtes pregou, alguns domingos atrás, sobre um texto bastante conhecido de todos nós e fez uma abordagem muito interessante nesse texto,
que é o texto de Gênesis capítulo 12. E eu quero então convidar os irmãos a abrirem novamente a sua Bíblia em Gênesis capítulo 12, os versos de 1 a 4. Gênesis 12, de 1 a 4. Eu quero então continuar a refletir com os irmãos nesse texto, que é um dos textos básicos para o estudo de missões, onde estabelece os fundamentos, onde estabelece a base bíblica para missões. E nós precisamos entender, amados, que a Bíblia é base para missões, mas também missões é base para a Bíblia. A Bíblia é um livro missionário, de um Deus missionário, que tomou a iniciativa então de manifestar o seu amor, a sua graça, a sua salvação a essa humanidade que distanciou-se de forma deliberada da presença dele, da presença do Senhor. Então, todas as vezes em que nós lermos a palavra de Deus, precisamos lê-la dentro dessa perspectiva, de que a Bíblia é base para missões, e missões é também base para a Bíblia. A Bíblia é um livro missionário. Deus é missionário. Amém, amados? Ele tomou a primeira iniciativa de fazer missões, ao preparar antes da fundação do mundo o seu plano de salvação, a vinda do seu Filho Jesus Cristo a esta terra, para viver entre nós, morrer na cruz, derramar do seu sangue e ressuscitar ao terceiro dia, para que através de Jesus pudéssemos ter vida, vida verdadeira, vida abundante e vida eterna. Então, muitos dizem que Deus tinha um único filho e fez dele um missionário. Deus tinha um único filho e fez dele um missionário. Então, Jesus Cristo é o missionário por excelência, é a nossa referência maior do trabalho missionário nessa terra. Gênesis capítulo 12, versos 1 a 4, diz assim a palavra do Senhor: Ora, disse o Senhor a Abrão: sai da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai, e vai para a terra que te mostrarei. De ti farei uma grande nação, e te abençoarei, e te engrandecerei o nome. Sê tu uma bênção. Abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Partiu, pois, Abrão, como lhe ordenara o Senhor, e Ló foi com ele. Tinha Abrão 75 anos quando saiu de Harã. Amém, amados? Vamos orar mais uma vez? Obrigado, Deus, pela tua palavra. Essa é uma palavra viva, eficaz, digna de inteira aceitação. É uma palavra poderosa, libertadora, transformadora, restauradora, desafiadora, fortalecedora. Então, Pai querido, pedimos que mais uma vez tu fiques à vontade entre nós para ministrar esta palavra ao nosso viver. Prepara, ilumina, ó Deus, as nossas mentes, para que possamos perceber, entender esta palavra. Dá-nos, ó Deus, mentes ávidas pela palavra. Mas também pedimos, ó Deus, que amoleças, quebrantes, prepares os nossos corações, removendo deles, ó Deus, todas e quaisquer barreiras, obstáculos, impedimentos, para que, de fato, ó Deus, a tua palavra possa penetrar o mais profundo do nosso ser, os recônditos mais profundos da nossa alma, e provocar transformações radicais, profundas na nossa vida nesta manhã, em nome do Senhor Jesus. Fala conosco, Senhor, através da palavra. Queremos ouvir a tua voz. Tu tens já falado conosco desde o início deste culto, através dos louvores, da adoração, mas agora, quando estaremos reunidos em torno da palavra, pedimos a Deus que tu ministres essa palavra ao nosso viver, que sejamos impactados pela palavra, pelo teu poder, em nome de Jesus, e que transformações profundas aconteçam na nossa vida nesta manhã, em nome de Jesus e para a glória do teu nome. Pai, tu és poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo o que pedimos ou pensamos, segundo o teu poder que opera em nós. Então, louvado e engrandecido seja o teu santo nome. Assim oramos agradecidos em nome do Senhor Jesus. E todo o teu povo diz amém e amém.
Imagine se você recebesse um chamado, um desafio de um Deus que você nem conhecia direito. Um chamado, um desafio aos 75 anos de idade, que alterasse, mudasse radicalmente, não só o curso da sua vida, mas também de toda a sua casa, de toda a sua família. Este homem foi o homem desse texto, chamado Abrão. Essa história, amados, não é uma lenda e também não é um mito, não é lendária nem mitológica, mas foi uma história real, de um homem que viveu nesta terra, juntamente com a sua família, um homem chamado Abraão, cuja esposa chamava-se Sara. No início era Abrão e a sua esposa era Sarai, e depois então ele foi chamado de Abraão e a sua esposa chamada de Sara. Então esta é uma história verídica, é uma história verdadeira, que aconteceu em cerca de 1900 anos, mais ou menos, antes de Cristo. 1900 anos, mais ou menos, antes de Cristo. E o que é interessante nós percebermos que Abraão e nem os seus pais conheciam a Deus. Eles, na verdade, eram pagãos. Eles eram adoradores de outros deuses e de vários deuses. Era uma família, como era costume naquela época, semi-nômade, tinha uma cultura semi-nômade. Ou seja, eles sempre migravam, né? Saíam de um lugar para o outro em busca de alimento para a família e para os seus animais e também de água. Então eles não paravam num único lugar. E o que nós percebemos no chamado de Abrão, que Deus revela-se a ele ainda em Ur dos Caldeus. Ur dos Caldeus é onde hoje está o Golfo Pérsico, onde o Iraque, né, e o Irã. É ali que ele vivia, entre os rios Tigre e Eufrates, lá no Golfo Pérsico. Então Deus revela-se a Abrão em Ur dos Caldeus e lança a ele então esse desafio, faz este chamado, que alteraria radicalmente o curso da sua vida, da sua história e também da sua casa e da sua família. Como eu disse, Abrão não conhecia Deus, então quando Deus revela-se a ele, inicia-se então uma caminhada de conhecimento e de aprofundamento desse conhecimento e também desta relação com o Senhor. E ele passa então a conhecer o Deus vivo e verdadeiro, que tinha propósitos bem estabelecidos para a vida deste homem na face da terra, assim como também tem propósitos bem estabelecidos para a minha vida e para a sua vida nos dias de hoje. Amém, amados? Então Deus, de uma forma soberana, ele revela-se a Abraão e diz assim a ele: Abraão, sai da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai e vai para a terra que te mostrarei. Então lança esse desafio, faz esse chamado para que ele saísse então da sua casa, da sua parentela e fosse para uma terra que Deus ainda haveria de mostrar. Então ele não conhecia Deus e também muito menos sabia a direção que Deus estaria a dar para a sua vida a partir desse momento. O fato é que esse encontro de Abraão com Deus não só impactou o seu coração, mas transformou completamente a sua história, transformou completamente a sua vida. Então Deus revela-se a ele, faz-lhe um chamado, e juntamente com esse chamado, Deus também lhes faz o quê? Lhe faz promessas maravilhosas. No verso 2 ele diz assim: de ti farei uma grande nação. Essa é a primeira promessa, fazer dele uma grande nação. Então eu fico imaginando, né, Abraão com 75 anos, já velho, tinha uma esposa estéril, e Deus promete fazer dele uma grande nação. Eu creio que muitas coisas começaram a passarem-se na sua mente, né, no seu coração, enquanto Deus falava com ele. Então a primeira promessa: farei de ti uma grande nação. Deus também prometeu abençoá-lo. Disse assim: eu vou te abençoar, te abençoarei e vou transformá-lo numa celebridade. Te engrandecerei
um nome. Então são promessas que Deus faz a ele, não apenas o chama, mas também lhes faz promessas. Versículo 3: abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Em ti serão benditas, abençoadas todas as famílias da terra. Então Deus declara isso a Abraão: olha, em ti serão benditas todas as famílias da terra. E diz o texto que Abraão partiu como lhe ordenara o Senhor, conforme diz o versículo 4. Amados, nós percebemos por essa experiência de Abraão que Deus tem um plano de salvação para a humanidade. E esse plano de salvação foi elaborado antes da fundação do mundo. E o próprio Deus então toma a iniciativa de revelar esse seu plano à humanidade. Nesse livro de Gênesis, nós encontramos dois grandes mandatos de Deus. O primeiro mandato de Deus é um mandato cultural. Abra comigo aí, por favor, em Gênesis capítulo 1, versículos 27 em diante. Gênesis 1, 27 e 28. Criou Deus, pois, o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher. E Deus os abençoou e lhes disse: sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra e sujeitai-a, dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus e sobre todo animal que rasteja pela terra. Então esse é um mandato cultural que nós encontramos. É o primeiro mandato de Deus à humanidade: crescer, multiplicar, dominar a terra. Esse mandato cultural, ele é repetido depois do dilúvio com Noé. Quando Noé sai da arca, Deus reaparece a Noé e Deus então repete esse mandato cultural. O segundo mandato é esse mandato aqui de Gênesis capítulo 12, que é um mandato missionário. E nós percebemos que todas as vezes que Deus tenciona realizar uma grande obra na terra, Ele levanta, chama e capacita homens e mulheres para executá-lo. Claro que em algumas vezes Ele usou anjos, não foi? Ele enviou anjos sobre a terra para cumprir os seus propósitos. Mas Deus utiliza principalmente homens e mulheres para que a sua obra realmente possa se concretizar neste mundo. E nós percebemos isso desde o primeiro livro, que é o livro de Gênesis, nesse chamado de Abraão. É Deus mostrando que desejava então usar um homem e depois desse homem usar uma nação para que o seu nome tornasse conhecido e glorificado entre todos os povos, raças, línguas e nações, para que o seu plano de salvação, de abençoar a todas as famílias da terra realmente pudesse se cumprir. Então ele chama Abraão, faz promessas a Abraão e capacita Abraão. Muitas dessas promessas demoraram-se em se cumprir. Por exemplo, a dádiva de Isaac. Deu-se 25 anos depois. Deus prometeu a ele uma descendência, prometeu a ele um filho, fazer dele uma grande nação, mas essa promessa foi feita quando ele tinha 75 anos, mas cumpriu-se apenas quando ele tinha 100 anos. Veja comigo em Gênesis capítulo 21, Gênesis capítulo 21, versículo 5, que diz assim, Gênesis 21, 5. Tinha Abraão 100 anos quando lhe nasceu Isaque, seu filho. Então Abraão, ele ouve o chamado, recebe as promessas, sai de Ur dos Caldeus juntamente com o seu pai, Terá, e os seus irmãos, estabelece-se por um tempo em Harã, e depois então que o seu pai Terá falece, ele começa então a cumprir plenamente o mandato de Deus para a sua vida, esse mandato de ser o homem segundo o coração de Deus, o homem que pudesse cumprir todos os seus propósitos na face da terra. Volte um pouquinho, ainda no capítulo 17 de Gênesis, que Deus não aparece a Abraão uma única vez, não é? Ele revela-se a ele a cada momento, a cada dia da sua vida. E aqui no capítulo 17,
o Senhor reaparece a Abrão como El Shaddai para reforçar o chamado e a aliança e encorajar o seu servo. Capítulo 17. Quando atingiu Abrão a idade de 99 anos, foi chamado aos 75 e de repente ele podia pensar, será que Deus esqueceu-se de mim? Esqueceu-se das suas promessas? Com 99 anos, Deus aparece a ele e diz, eu sou o El Shaddai, eu sou o Deus Todo-Poderoso. Anda na minha presença e ser perfeito. Farei uma aliança entre mim e te multiplicarei extraordinariamente. Prostrou-se Abrão, rosto em terra, e Deus lhe falou, quanto a mim, será contigo a minha aliança, será pai de numerosas nações. Abrão já não será o teu nome, e sim Abraão, porque por pai de numerosas nações te constituí. Far-te-ei fecundo extraordinariamente, de ti farei nações, e reis procederão de ti. Então veja, o Senhor renova, faz essa aliança com Abraão para que ele pudesse então ser esse instrumento que Deus desejava para o cumprimento de seus propósitos na face da terra. Voltemos para Gênesis capítulo 12. O que nós percebemos é que Abraão não apenas ouve o chamado de Deus, e não apenas recebe em seus corações as promessas maravilhosas do Senhor. Abraão tem um coração disposto a obedecer a Deus. Ele crê e ele obedece. Então, fé e obediência são elementos fundamentais para todo homem e para toda mulher de Deus na face da terra. Eu entendo que fé e obediência são irmãs gêmeas. Elas caminham juntas. Na verdade, a obediência é a demonstração prática da fé. Porque quem crê, obedece. Amém, amados? Quem verdadeiramente crê em Deus, quem verdadeiramente crê nas promessas de Deus, sempre deve ter um coração disposto a obedecer. E foi exatamente isso que aconteceu com Abrão. Deus revela-se a ele, fala com ele, ele ouve a voz de Deus. E essa voz de Deus, ela é inconfundível. É a voz das vozes, é a voz que está acima de todas as vozes. Ele com certeza estava até então a ouvir vozes de outros deuses que não eram deuses. Mas agora o verdadeiro Deus revela-se a ele. E ele então passa a conhecer o verdadeiro Deus. E ele crê nesse Deus, crê nas promessas de Deus. E ele então passa a demonstrar um coração obediente àquilo que Deus havia determinado. Então o versículo 4 diz que Abraão partiu como lhe ordenara o Senhor. Ou seja, ele obedeceu o chamado de Deus, ele obedeceu a voz de Deus. Por isso ele foi de fato transformado nesse grande homem. Está lá na galeria dos heróis da fé, em Hebreus capítulo 11, Hebreus capítulo 11, aquela grande galeria dos heróis da fé, ali figura o nome de Abraão. Ele é o pai, na verdade, da nação judaica, e ele é também o pai da fé, porque a Bíblia diz que Abraão creu, e isso lhe foi imputado para a justiça. Então foi um homem que creu em Deus, e que obedeceu a Deus de forma plena e incondicional. O que é interessante, amados, é que a vontade de Deus para as nossas vidas, a gente percebe isso muito claramente na experiência de Abraão, ela não se revela de uma forma total, de uma vez por todas. A vontade de Deus não é colocada numa vitrine, ou numa mantra, fala aqui como? Montra, numa montra, Não é colocada numa montra, ou numa vitrine para olharmos ali e decidirmos então se vamos ou não aceitar toda a vontade de Deus para a nossa vida. Não é assim que Deus age. A vontade do Senhor sobre a nossa vida vai se revelando a cada dia, à medida em que nós damos passos de obediência em direção a esta vontade. Então, quando Abraão teve o coração disposto a obedecer,
Deus foi então descortinando, abrindo, revelando o todo da sua vontade para o seu viver. Muitas dessas promessas feitas a ele não viu em vida, plenamente. Mal sabia ele, né? O todo dessa revelação de Deus e desse chamado de Deus para a sua vida. Por isso, quando nós olhamos para um texto como esse, e também outros textos no Antigo Testamento e no Novo Testamento, nós não podemos nos ater no chamado em si de uma pessoa. Um chamado não tem um fim em si mesmo. Quando Deus chama, Ele sempre tem um propósito acima do chamado. Então não é só o chamado, mas qual é o propósito do chamado de Deus para a nossa vida. Assim aconteceu com Abraão. E assim acontece conosco nos dias de hoje. Deus me chamou para ser presbítero, mas qual é o propósito? Deus me chamou para ser diácono, mas qual é o propósito? Deus me chamou para ser ministro de louvor, mas qual é o propósito? Deus me chamou para ser professor na escola dominical, mas qual é o propósito? Deus me chamou para ser missionário, mas qual é o propósito? Deus me chamou para ser pastor, mas qual é o propósito? Nenhum chamado tem um fim em si mesmo. Todo chamado de Deus tem um propósito bem definido pelo Senhor, e nós precisamos então perceber e entender qual é o propósito de Deus para o seu chamamento, para a nossa vida. E mesmo que não saibamos o todo do propósito de Deus, nós temos que agir como Abraão. Temos que crer e temos que obedecer à vontade do Senhor, para que o seu propósito realmente possa se cumprir no nosso viver. Hoje, quando a gente é chamado, né, para uma terra distante, é até muito mais fácil, né? Naquela época não tinha internet, não dava para ver no Google Maps, né, onde é que ficava a terra onde Deus estava enviando. Na verdade, Deus nem havia falado que seria Canaã. Ele disse: vai para uma terra que te mostrarei. Então ele nem sabia direito que terra Deus o levaria. Mas hoje é tudo muito fácil, né? Eu tenho certeza que o pastor Aldeir, antes de vir para cá, viu tudo sobre Pão de Açor. Os vídeos, né, sobre a cidade. Eu estou falando isso porque eu fiz isso também, né? Embora eu já conhecesse Pão de Açor, né, eu já conhecia Pão de Açor, estive cá uns anos atrás, mas eu li os vídeos, eu olhava a cidade, dá até via pelo satélite, né, ver até a casa onde vai morar. Via satélite. Então a gente obtém informações, né, sobre o lugar para onde nós vamos. Mas no tempo de Abraão não era assim. Primeiro porque Deus nem havia revelado ainda que seria Canaã. Só disse que seria uma terra que ainda lhe mostraria. Então o que Deus realmente requer de nós, amado, é fé e obediência, como aconteceu com Abraão. E o nome do Senhor então foi glorificado através dele. Mas qual era então o propósito de Deus em chamar esse homem e fazer esse reboliço na sua vida, na vida da sua família? Porque Deus teve que tratar também com a esposa dele, não é verdade? Não tratou só com Abraão, mas tratou também com Sara, e transformou a mente e o coração de Sara para que ela também conhecesse profundamente ao Senhor, porque o casal não conhecia Deus. Então iniciou-se o quê? Uma caminhada nesse relacionamento com o Senhor e nesse conhecimento de Deus. Então Deus tratou da vida do casal para que os seus propósitos realmente pudessem se cumprir na terra. E nós conhecemos toda a história, né? Em alguns momentos, o casal tentou dar um jeitinho, né, no cumprimento do propósito. Não foi? Deus disse que daria a ele um descendente, e eles acharam que estava demorando demais, e então deram um jeitinho dele coabitar com a concubina, e nasceu Ismael, né? Então são os povos semitas, né? Hoje temos os árabes, né? São descendentes de Ismael. Então resolveram dar um jeito, mas não era esse o propósito de Deus. O propósito de Deus era dar a Abraão e Sara um descendente, seu próprio sangue, que foi Isaac. E de Isaac então formou-se a nação de Israel. Então qual era o propósito? Ora, Deus chama Abraão para cumprir o seu propósito missionário na face da terra. Como que Abraão sozinho abençoaria a todas as famílias da terra? Então Deus chama
com o propósito de formar, a partir de Abraão, um povo, uma nação, a nação de Israel, para que através desta nação, então, ele pudesse abençoar os demais povos, abençoar a todas as famílias da terra. Por isso esse texto aqui de Gênesis é um texto missiológico ou missionário, porque mostra o propósito de Deus no Antigo Testamento de formar e de abençoar a nação de Israel, para que a partir desta nação ele pudesse então alcançar a todos os povos desta terra. Há outros textos que são usados dentro da base bíblica de missões para mostrar esta incumbência, essa responsabilidade da nação de Israel no Antigo Testamento. Então, quem tinha que fazer missões, as verdadeiras testemunhas de Yahvé, ou testemunhas de Jeová, no Antigo Testamento, era a nação de Israel. Israel, sim, seria testemunha a todas as nações. Foi por isso que Deus chama Abraão, forma a partir de Abraão um povo, uma nação, abençoa, revela-se essa nação, para que através dessa nação, então, ele pudesse cumprir o seu propósito missionário na face da terra. O Salmo 67 é um salmo missionário, que fala sobre esse princípio, de que Deus nos abençoa para que possamos abençoar. Então, o final do Salmo 67 diz: abençoe-nos Deus, e todos os confins da terra o temerão. O Salmo 96 é um salmo missionário: cantai ao Senhor um cântico novo, cantai ao Senhor todas as terras, anunciai entre as nações a sua glória, e entre todos os povos as suas maravilhas. Então, quem tinha essa responsabilidade, essa incumbência de anunciar entre as nações a sua glória, e entre todos os povos as suas maravilhas, no Antigo Testamento, era o povo de Deus chamado Israel, era a nação de Israel. E tem muitos e muitos textos que comprovam isso. Eu quero ler apenas mais um texto, em Isaías, livro do profeta Isaías, por favor. Isaías capítulo 43, versículo 10. Isaías 43, versículo 10. É uma palavra dirigida à nação de Israel. Vós sois as minhas testemunhas, diz o Senhor, o meu servo a quem escolhi, para que o saibais e me creiais e entendais que eu sou eu mesmo, e que antes de mim Deus nenhum se formou, e depois de mim nenhum haverá. Então, as testemunhas de Yahvé no Antigo Testamento era a nação de Israel. Então surge a pergunta: Israel como nação cumpriu plenamente os propósitos de Deus nessa terra, sim ou não? Israel cumpriu? Em certo sentido, sim, porque as nações vizinhas e distantes foram impactadas, no Antigo Testamento, pela manifestação do poder de Deus na vida daquela nação. Mas, infelizmente, Israel não cumpriu plenamente o propósito de Deus. Cumpriu parcialmente. Principalmente por causa dos altos e baixos na relação com o Senhor. Deu momentos em que Israel estava bem com Deus, então Israel era abençoado, e sendo abençoada, as nações também eram abençoadas. Mas houve momentos em que a relação da nação com o Senhor entrou em crise. Israel caiu em idolatria, distanciou-se do Senhor. Então, nessa situação de crise em que se encontrava, não tinha condições de cumprir plenamente os propósitos do Senhor. Então, houve altos e baixos na relação com o Senhor, nessa caminhada com o Senhor. Isso prejudicou, então, o testemunho da nação de Israel perante as demais nações. Israel também fechou-se no seu etnocentrismo.
achando-se que era o melhor povo dessa terra, que era um povo especial, e que era abençoado porque era especial, e não por causa da graça de Deus sobre a sua vida. Então Israel fechou-se no seu etnocentrismo e começou a achar que a bênção do Deus único era apenas para a nação de Israel, que Deus era somente o Deus de Israel. E Israel então precisava entender que ele não era tão somente o Deus de Israel, mas era o Deus das nações. E o desejo de Deus não era de tornar-se conhecido apenas pela e da nação de Israel, mas o desejo de Deus era de tornar o seu nome conhecido e glorificado entre todos os povos, raças, línguas e nações. O desejo de Deus não era tão somente de abençoar a nação de Israel, mas era de, a partir de Israel, abençoar a todas as nações, a todas as famílias da terra. Então esse preconceito, esse etnocentrismo, essa mesquinhez da nação de Israel impediu que a nação cumprisse plenamente os propósitos do Senhor. E ainda mais, quando Jesus veio ao mundo, Israel rejeita Cristo, rejeita o Messias. Diz lá no Evangelho de João: veio para o que era seu, mas os seus não o receberam. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome. Então essa rejeição de Israel ao Messias que veio à terra para cumprir o plano de salvação do Pai, bloqueou completamente todo o poder e toda a ação da nação de Israel para abençoar as demais nações. É por isso e para isso que Deus então, na nova aliança, no Novo Testamento, levanta um outro povo, formado também por judeus, mas judeus convertidos, judeus que reconheceram o Messias, judeus que receberam a Jesus Cristo como Senhor e Salvador de suas vidas, e além dos judeus também os gentios, porque a bênção da salvação foi estendida aos não-judeus, aos gentios, para que o mundo então pudesse conhecer que Jesus é o único Senhor, é o único Salvador. Então Deus levanta a sua igreja. Mateus capítulo 16, versículo 18, o Senhor declara: edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. E quando nós falamos de igreja, nós estamos a falar a respeito de mim e de você, porque nós somos a igreja. Então nós somos chamados por Deus para pertencermos a Ele, e fomos chamados por Deus para cumprirmos também o seu propósito missionário de tornar o seu nome conhecido em toda a terra. Assim como aconteceu com a nação de Israel no Antigo Testamento, na Nova Aliança, no Novo Testamento, o povo que Deus levanta para cumprir os seus propósitos é a sua igreja, a igreja do Cristo vivo, que somos nós, que é toda a igreja do Senhor espalhada pelo mundo inteiro. Mas eu pergunto aos amados, de uma forma específica e de uma forma coletiva: a semelhança de Abraão, nós estamos realmente ouvindo a voz de Deus, estamos a ouvir o chamado de Deus? A semelhança de Abraão, nós estamos a crer verdadeiramente que Deus está vivo e que Ele se revela e que é Ele e mais ninguém quem está a falar conosco? Estamos conseguindo, ou a conseguir, ouvir a voz de Deus no meio de tantas vozes neste mundo? Estamos a ouvir a voz de Deus com clareza, com nitidez? Você tem ouvido a voz de Deus? Você tem ouvido o chamamento de Deus para que você seja uma bênção nas mãos do Senhor, como foi Abraão? Deus disse: olha, sê tu uma bênção. E Deus deseja que nós também sejamos uma bênção para o mundo nos dias em que nós estamos a viver. Então estamos a ouvir a voz de Deus, estamos a entender a voz de Deus. E além disso, estamos realmente a crer na vontade do Senhor, a crer em Deus plenamente, como Abraão creu. E essa sua fé tem sido traduzida em gestos, em atitudes de obediência. Então não é somente crer, mas tem que haver também obediência. Tem que obedecer ao seu chamado, obedecer à sua voz. E assim como Deus
a partir de Abraão, forma uma nação. Na nova aliança, a partir dos seus primeiros discípulos que se convertem, com o testemunho de Jesus, a pregação de Jesus, o ministério de Jesus, ele começa então a formar um outro povo, começa a formar a sua igreja, e a sua igreja então está a se formar ao longo da história, ao longo dos séculos, em várias partes do mundo, com a mesma visão de Gênesis capítulo 12. Deus está a formar a igreja, para que através da igreja ele possa abençoar a todas as famílias da terra. Então o propósito de Gênesis 12 era missionário, e o propósito de Mateus 16, 18, quando Jesus diz: edificarei a minha igreja e as portas do inferno não prevalecerão contra ela, também é missionário. E assim como Deus abençoou e capacitou Abraão e a nação de Israel no Antigo Testamento para cumprir os seus propósitos, apesar das desobediências de Israel e deslizes na sua relação com Deus, também a nova aliança e nos dias de hoje, Deus tem abençoado e Deus tem capacitado a sua igreja para que ela possa cumprir plenamente o seu propósito missionário de pregar o Evangelho a todas as pessoas. A esse povo que ele levanta, então, na nova aliança, no Novo Testamento chamado igreja, ele então declara, Mateus capítulo 28, de 18 a 20: toda autoridade me foi dada no céu e na terra, e de portanto fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado, e eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Então, debaixo da autoridade de Jesus e debaixo da promessa de Jesus de que estaria conosco, que está conosco todos os dias até a consumação dos séculos, nós, igreja do Cristo vivo, precisamos fazer discípulos de todos os povos, de todas as etnias, de todas as nações, para que o nome do Senhor torne-se conhecido e glorificado entre todos os povos. A essa igreja o Senhor também volta-se. No Evangelho de João, capítulo 15, versículo 17, diz assim: não fostes vós que escolhestes a mim, mas eu vos escolhi a vós outros, e vos designei para que vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça. Esse é o desejo de Deus para nós, para mim e para você. Marcos capítulo 16, versículos 15 e 16: ide por todo o mundo, pregai o Evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, quem não crer será condenado. O texto de Lucas, que nós lemos logo no início, estou quase a concluir a mensagem, Lucas capítulo 24, que foi o texto do início desse culto, o Senhor, depois da sua ressurreição, reaparece aos seus discípulos e começa então a falar com eles. Verso 45 diz assim: então lhes abriu o entendimento para quê? Para compreenderem as Escrituras. E lhes disse: assim está escrito, que o Cristo havia de padecer e ressuscitar dentre os mortos no terceiro dia, e que em seu nome se pregasse arrependimento para a remissão de pecados a todas as nações, começando de Jerusalém. E ele então diz: olha, permaneçam na cidade, até que do alto sejam revestidos de poder, para que vocês possam cumprir plenamente esta missão que eu estou a confiar a vocês. Então vejam, amados, o propósito é o mesmo. O propósito é missionário, é para isso que a igreja existe. A igreja tem esse DNA, a igreja tem essa natureza missionária. Por isso que, se a igreja não está a fazer missões, ela não apenas está em desobediência à ordem de Cristo, ela está, na verdade, a se descaracterizar como igreja. Porque uma igreja que não faz missões, ela nem sequer pode ser chamada de igreja, porque ela nasceu para isto. É para isso que ela existe. E alguém disse: uma igreja que não evangeliza se fossiliza, né? É uma igreja que vira museu, morre, desaparece, evapora da face da terra, porque ela nasceu para ser missionária.
ela existe por causa desse propósito que foi estabelecido antes da fundação do mundo pelo próprio Deus. Então, quando Deus sonhou com a igreja, quando Deus planeou a existência da igreja neste mundo, Ele colocou nela essa característica, esse DNA missionário. Por isso que nós podemos afirmar, todo crente é um missionário. Nós estamos em missão, nós não estamos em turismo neste mundo. Nós não estamos nessa terra para curtir este mundo. Nós não estamos neste mundo para comer o melhor desta terra. Nós estamos neste mundo para cumprir o propósito de Deus, de tornar o seu nome conhecido entre todas as nações, entre todos os povos. É para isso que nós existimos. E foi para isso que Ele nos chamou, foi para isso que Ele nos abençoou, e foi por isso que Ele nos capacitou com o seu Espírito Santo, para que sejamos testemunhas eficazes nessa terra, para o louvor da sua glória. O último texto que eu quero citar é Atos 1:8, que é bastante conhecido também de todos nós. E foram as últimas palavras que o Senhor Jesus proferiu antes da sua ascensão aos céus. Mas recebereis poder, dinas, ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra. Contextualizando esse texto, ou seja, aplicando ao nosso contexto, à nossa realidade, o Senhor está a dizer a mim e a você, a Igreja Congregacional Ponte Orense: mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas. Lembram Isaías 43:10? Quem eram as testemunhas de Deus no Antigo Testamento? A nação de Israel. Agora, essa mesma palavra, testemunhas, é utilizada pelo Senhor aqui em Atos 1:8, mas agora aplicando a um outro povo, não mais a nação de Israel, mas a sua igreja. Então, sereis minhas testemunhas, tanto em Ponte de Sor, repita comigo, Ponte de Sor, como em todo o distrito, né? Em toda Porto Alegre, como em toda Portugal, e em todo o mundo. Essa é a aplicação de Atos 1:8. Qual é a minha Jerusalém hoje? Qual é a nossa Jerusalém? Qual é a Jerusalém da igreja de Ponte de Sor? É a cidade de Ponte de Sor. Qual é a Judéia de Ponte de Sor? Da igreja ponte-sorense? A Judéia é o distrito de Porto Alegre, que quando saímos das nossas quatro paredes, quando vencemos barreiras geográficas, às vezes até culturais, para pregarmos o Evangelho de Cristo a outros povos. Então a nossa Judéia é o distrito de Porto Alegre. Qual é a Samaria da igreja de Ponte de Sor? Toda a nação. Quando eu viajo por Portugal, entro nas vilas, nas aldeias, eu sempre oro por aquele lugar, pedindo que Deus estabeleça uma agência do seu reino, a sua igreja naquela localidade. Porque nós podemos viajar por várias cidades, por várias vilas, por várias aldeias, sem ver um trabalho evangélico sequer naquele lugar. Os irmãos sabem que eu sou brasileiro, lá no Brasil, né, é uma igreja colada na outra. Às vezes abre parede, né? Tem uma igreja aqui, do outro lado tem outra colada, né? Eu vou em frente. Mas aqui nós viajamos por vários lugares e não vemos uma igreja evangélica sequer implantada. Por que não fechamos cabeça de vídeo? Porque Deus, dentro do seu propósito, estabeleceu essa missão ali para ser uma agência do seu reino naquela localidade, a única em toda a cabeça de vídeo, não é isso? A única. E ainda capenga, né? Mas graças a Deus, o Senhor começa a fazer milagres ali também. Por que fora os barramos? Por quê? Porque a igreja, amados, ela foi estabelecida para crescer, mas não só para crescer.
ela foi estabelecida para expandir-se por toda a terra, atingindo a sua Jerusalém, atingindo a sua Judéia, atingindo a sua Samaria. Então nós precisamos perguntar: onde nesse país nós precisamos plantar novas igrejas? E quais são os Abraãos, as Saras, os homens e mulheres que Deus deseja usar para que o seu reino expanda-se, para que o seu evangelho torne-se conhecido em toda essa nação, e para que mudemos esta realidade triste, caótica do cristianismo em Portugal, para que os dados estatísticos sejam alterados de uma forma sobrenatural, através do testemunho da igreja, em nome de Jesus. Mas além da visão de Jerusalém, Judéia e Samaria, precisamos ter a visão também dos confins da terra. Há países aqui na Europa que no passado eram cristãos e hoje são quase que totalmente ateus. O que aconteceu com o cristianismo na Europa? Por que está em declínio? Por que está em crise? Porque lá na Itália, que tanto recebeu do cristianismo, as pessoas até xingam Deus, blasfemam de forma terrível contra o nome do Senhor. Por que vemos tanta frieza, tanta resistência, tanta oposição em todos os lugares à pregação do Evangelho? Então a igreja precisa entender que ela foi estabelecida para prevalecer nessa terra. Edificarei a minha igreja e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Mas se ficarmos fechados, encolhidos, então vamos ser engolidos pelo humanismo, pelas filosofias que surgem por aí, agnosticismo, ateísmo, não é? Materialismo, marxismo e tantos outros ismos. Vão sufocando o cristianismo, vão sufocando a igreja, e vai ampliando então as fileiras daqueles que não creem em Deus e que são resistentes até o nome de Deus. Então a igreja do Senhor Jesus primeiro precisa olhar para si própria e perceber se não está a ser um impedimento na expansão da obra de Deus por causa dos seus altos e baixos na relação com o Senhor. Israel falhou por causa dos altos e baixos. Mas será que a igreja não está a proceder da mesma forma hoje? Será que você, meu amado, não está a proceder da mesma forma hoje? Uma hora você está bem com Deus, está em comunhão, está firme na igreja, e de repente entra em crise. Afasta-se de Deus, afasta-se da igreja, e às vezes fica pior do que estava quando era ímpio, quando não conhecia Deus. Esses altos e baixos na vida do cristão também impedem que os propósitos de Deus possam se cumprir plenamente na sua vida e na minha vida. Por isso, esse é um tempo de quebrantamento, é um tempo de arrependimento, é um tempo de posicionamento diante do Senhor e da sua palavra. Você precisa decidir que tipo de cristão você pretende ser nesse século. E nós precisamos decidir como comunidade que tipo de igreja nós pretendemos ser neste século. Voltados para nós próprios, para nós mesmos, para as nossas coisas, os nossos projetos, ou uma igreja com uma visão do mundo lá fora, e com essa consciência do propósito de Deus, de que fomos estabelecidos nesse mundo para abençoar os povos, para abençoar a todas as famílias da terra. Vamos ficar em pé e vamos orar. Senhor, louvado seja o teu nome, porque tu nunca desistes de nós. Apesar de falhos, pecadores, desobedientes, muitas vezes,
Mas assim como tu não desististe, ó Deus, de Abraão, nas suas fraquezas humanas e pecaminosas, tu também não desistes de nós. Porque sabemos, ó Pai, que fomos escolhidos por Ti antes da fundação do mundo. E a Tua graça manifestou-se a nós em Cristo. E nesse encontro com o Senhor Jesus, passamos a ser Teus filhos nessa terra. Mas também passamos a pertencer, ó Deus, a este povo chamado igreja, para cumprir os Teus propósitos. Obrigado, Deus, pelo privilégio de sermos a Tua igreja. Mas sabemos também, Senhor, que não é apenas um privilégio, é uma grande responsabilidade. Porque Tu tens sonhos, Tu tens planos, projetos, propósitos bem definidos, ó Deus, para a Tua igreja deste mundo. E nós queremos cumpri-los. Nós queremos vivê-los plenamente e intensamente nessa terra para o louvor da Tua glória. Então, Senhor, visita-nos, age em nós com Teu poder e com a Tua graça. A Tua palavra diz, e nós cremos, que se o Teu povo, que se chama pelo Teu nome, se humilhar e orar e Te buscar e se converter dos seus maus caminhos, Tu ouvirás os céus, perdoarás os seus pecados e sararás a sua terra. Então, Senhor, vem sarar a minha vida, vem sarar a vida dos meus irmãos, vem sarar a Tua igreja, vem sarar esta cidade, vem sarar, ó Deus, esse distrito de Porto Alegre, vem sarar, ó Deus, esta nação, vem sarar esse continente, vem sarar, Senhor, este mundo em Cristo. Levanta-nos com poder e autoridade, para que sejamos instrumentos poderosos nas mãos do Senhor, para abençoar a todas as famílias da terra. Em nome de Jesus, e para a glória do Teu nome. Amém e amém. Todos podem sentar. Ana tem a palavra. Fechando isto que ouvimos esta manhã, nós queremos realmente dizer que, tal como Abraão, queremos crer nas promessas e queremos obedecer ao Senhor. Então, vai ser um corinho, nós vamos cantar. Ele diz-nos exatamente a ordem que o Senhor já ouviu. Eis-me aqui, meu Senhor, eu irei. Que seja uma realidade na vida de cada um de nós, cumprir a ordem que o Senhor nos dá a cada um de nós diariamente nas nossas vidas. Vamos ficar em pé. Senhor,
Vamos ter agora a oportunidade de levantar as nossas ofertas, os nossos dízimos, e por o irmão João Pedro também, o irmão Carlos, possam então considerar o levantamento das ofertas. Enquanto isso, vamos passar aos anúncios, aos aniversariantes. Esta semana, nos nossos registros, temos então a nossa irmã Odete. E para além da nossa irmã Odete, que aqui está presente, não sei se está mais alguém que completou-nos esta semana que passou e que nós não temos. Isso, não? Nós agradecemos a Deus pela vida da nossa irmã, que o Senhor ricamente a continua a abençoar. Em termos de anúncios, estão a decorrer então as semanas ali no acampamento. Ontem terminámos a semana de adolescentes, hoje começa o turno dos jovens e depois na próxima semana teremos então a terminar o turno das famílias para fechar este ano o verão, a temporada de verão no ABS. Podemos então que os irmãos possam continuar a orar por este trabalho que está a desenvolver ali naquele lugar. Em termos de anúncios da parte da caminhada, também continuam as férias de verão do PBC, que já estão a decorrer. Mais informações sobre esta atividade é contactar a caminhada. Pastor, outros anúncios que possam haver, por favor, não há? Ok. Então vamos só aguardar que as ofertas estejam a ser levantadas. Lembrar que temos o nosso boletim, onde os irmãos poderão contactar também outras informações sobre o que vai acontecer na nossa igreja, nas missões. Também onde poderão ler, se quiserem relembrar melhor aquilo que ouvimos hoje de manhã, temos sempre a pastoral que reforça, e esta pastoral de hoje reforça exatamente aquilo que o pastor esteve a partilhar connosco. Se quisermos ainda relembrar melhor o que o Senhor falou ao nosso coração esta manhã, é aproveitar essa oportunidade. Vamos então agradecer as ofertas, João Pedro. Deus e Pai, nós louvamos o Teu nome, Senhor, e te agradecemos, Senhor, por este tempo e temos passado aqui na Tua presença, Senhor, ouvindo a Tua palavra, Senhor, sendo desafiados também, Senhor, para respondermos à Tua chamada, Senhor, para testemunharmos, Senhor, daquilo que já fizeste em nós, daquilo que Tu podes fazer nas situações daqueles que nós podemos falar ao Pai. Na verdade, Senhor, que nos dês ousadia, intrepidez, Senhor, e coragem para poder falar das boas novas, já que eles ainda não te conhecem, Senhor. Nesta hora também queremos agradecer, Senhor, por estas ofertas que acabamos de recolher, Senhor. Realmente elas sirvam para o sustento da Tua obra, Senhor. Abençoa os Teus servos, por ministrá-los, ó Pai, que haja sempre a abastança da Tua casa, Senhor. Nós estamos gratos, Senhor, por tudo que tens feito por nós, pela saúde que nos dás também para ganhar o pão de cada dia, Senhor. E tudo nós estamos gratos em Ti, ó Pai. Oramos no nome do Teu Pai, Jesus Cristo. Agradecidos. Amém. Queremos mais uma vez agradecer a todos os visitantes que aqui estiveram. Muito obrigado pela visita, meus amados. Voltem mais vezes. Espero que tenham gostado. Vamos ficar em pé e vamos encerrar então o culto. Que todos tenham uma tarde feliz, abençoada por Deus. E uma semana também de muitas vitórias, muitas bênçãos, muitas conquistas, mas acima de tudo com muitas oportunidades de testemunhar o Evangelho precioso de Cristo Jesus a muitas pessoas. Que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o amor de Deus, nosso eterno Pai, que a comunhão e a consolação do Espírito Santo sejam sobre todos nós e sobre todo o povo de Deus espalhado pela face da terra, desde agora e para todos sempre. Amém e amém. Com a paz de Deus.